IPEA, e é uma satisfação muito grande tê-lo aqui novamente. Já tivemos a oportunidade de fazer debate na TV Câmara e também a sua presença em outras audiências públicas. Então, Rodrigo Otávio Araí, com a palavra. Bom, obrigado, deputado. Cumprimentar o deputado Luiz Carlos Raul, os membros aqui da mesa. De fato, só esperar a minha apresentação, por favor. De fato, já tivemos algumas oportunidades, né? E acho que minha apresentação vai ser um pouco mais focada na proposta de reforma tributária aqui, trazendo alguns elementos que foram discutidos também pelos colegas, questão de progressividade. Antes de mais nada, me apresentar, eu sou Rodrigo Araí, eu sou pesquisador do IPEA e estou atualmente cedido para a Instituição Fiscal Independente. Mas aqui vai ser uma versão muito particular de alguns textos que eu já escrevi, de um texto que eu estou escrevendo agora sobre tributação no Brasil e no resto do mundo, com comparações internacionais de IVA, imposto de renda, etc., e que não refletem necessariamente as visões das instituições a que eu estou vinculado. Então, a minha apresentação vai estar dividida em 3 partes. Na primeira, eu vou fazer considerações muito breves sobre a proposta que está em discussão aqui e os documentos que estão apresentados aqui na comissão. Depois, um breve diagnóstico da carga tributária brasileira, um pouco das grandes questões que eu acho que deverão, pelo menos, ser discutidas nos próximos anos. E, por fim, um pouco o balanço de comparando uma coisa com a outra, o que a proposta ataca, o que ela não ataca. Simplificando, né, do que se trata a proposta, ela tem um grande eixo central, que é simplificar e modernizar a tributação de bens e serviços no Brasil. Eixo meritório, não tem como discutir a importância dessa agenda, não dá nem para isso. Nesse eixo central, eu vou extinguir 10 tributos e vou criar outros 2. Um federal, um estadual, um imposto seletivo e um imposto sobre bens e serviços. O imposto de operações de bens e serviços desenhado conforme os melhores manuais, bem desenhado, bem definido, base ampla, crédito, é aquela coisa, eu sou economista, né? Então, se a gente vai olhar o manual, o livro-texto, é isso mesmo. O que a gente... A ideia de restrição, embora algumas vezes, mas olha, às vezes você tem alíquotas de serviços que podem ser diferenciadas, é indesejável no sistema ideal, é indesejável, mas é explicável dadas as especificidades do país. A gente também tem que separar o livro-texto da realidade do contexto institucional político que a gente vive, e certamente isso está presente nessa mesa aqui no debate. Ele tem uma peculiaridade não tão comum, mais brasileira, de país de federalismo um pouco mais complexo, que é a competência estadual, e ele seria repartido com União e municípios. Esses fluxos União e municípios entre imposto seletivo e IBS, aí tem algumas questões um pouco a serem consideradas. O imposto seletivo também é comum no resto do mundo, mas, em geral, ele é mais específico. Tem algumas coisas, desculpe, viu, deputado, é porque eu vi que teve algumas mudanças na proposta mais recente. Então, às vezes, tem algumas coisas aqui que estão um pouco desatualizadas, tá? Então, releve, por gentileza. Mas o ponto é que, comparando internacionalmente, ele é um pouco mais amplo do que se tem, nos outros países, do que os outros países vêm discutindo. Eu acho que isso tem um papel, quer dizer, a base é muito ampla, justamente para desidratar um pouco o IBS, né, o Imposto sobre Valor Adicionado, e você ter menor mudança de competências tributárias, mas, ainda assim, isso pode criar alguns problemas de acumulação de crédito, uma série de questões. E ele também cria uma espécie de um fluxo também meio... O imposto seletivo ele pode ser usado, suponhamos aqui, para uma regulação de combustíveis, um imposto que seja rápido, com papel regulatório. Quando você compartilha esse tributo, você cria uma dificuldade adicional. Vamos lembrar que, recentemente, a CID foi zerada. Isso teve impacto nas finanças municipais. Eu vou usar a CID numa coisa, eu crio alguns fluxos aí que são um pouco, né, complicados, mas que são também justificáveis à luz do nosso federalismo. Então, ele tem, então, essas questões. Ele promoveria, agora, voltando, né, o que ele promoveria? Grandes mudanças de competência. Estados ganham competência tributária, mas não receita, porque o que eles repassam para a União é compensado. A União ganha. Municípios perdem competência tributária, perdem a competência do ISS e vão ficar com um pouquinho de receita relativa ao IPVA e TCMD. Isso também é uma coisa da proposta que, às vezes, me dá uma certa confusão. Quer dizer, por que você federaliza, né, o imposto sobre herança, o que também é relevante, importante, faça uma gestão centralizada, federal, integrada ao imposto de renda e imposto sobre herança, o que é mais ou menos desejável. Vários lugares aí no mundo estão procurando fazer isso.
para evitar, por exemplo, o que é uma das grandes dificuldades de imposto sobre herança é que quem é muito rico mesmo não faz, ele faz planejamento sucessório ao longo da sua vida. Se eu faço isso colado com o imposto de renda, eu evito esse tipo de questão, está muito bem definido na proposta. Agora, por que a União vai arrecadar e fiscalizar para fins de estados e para o município? Tem uma questão aí que não necessariamente, mas são questões muito pontuais. Transição suave, depois a gente pode discutir, eu acho que é uma maneira de você fazer, de minimizar resistências que a gente já enfrentou em várias experiências históricas. E a ideia é que ele é praticamente neutro, com exceção desse pequeno ganho de arrecadação dos municípios, ele é neutro do ponto de vista arrecadatório. Isso é um ponto importante, porque muitas das resistências à reforma de bens e serviços no Brasil é dizer reforma tributária para aumentar a arrecadação. Não, o desenho dele é para ser neutro. E não só isso, é ser neutro na repartição federativa e nas vinculações. Então, todos os cálculos lá são feitos para você manter a partilha e uma transição muito gradual. Então, assim, o eixo central da reforma é um desenho. Podemos depois discutir algumas outras questões, o fato do imposto seletivo ser muito amplo, mas é um desenho meritório na sua concepção. O que é que ele vai, talvez, carecer? É que quando eu saio da tributação de bens e serviços, aí eu não tenho propostas mesmo de reforma, eu tenho coisas que são muito pontuais. Tá? Ele fica mais ou menos nesse primeiro, o que já é um problemão, já é muita coisa para se resolver. Achar que uma única proposta vai resolver todas as coisas do país, não. Na tributação de propriedade é algo muito tímido, basicamente muda a competência de IPVA, amplia a base de incidência do IPVA, jatinhos, aviões, mas retira alguns veículos comerciais. O ITCMD integra com o imposto de renda, também é uma mudança importante. Na folha, a única coisa que eu identifiquei é você migrar o salário e educação para a base, o que também é importante, reduz o ônus sobre a folha e faz um tributo. Em federalismo, você prevê os fundos, mas fala que é por lei complementar, não fica muito bem definido, mas, enfim, são coisas muito pontuais e ainda pouco definidas. Deixa eu passar aqui um pouco brevemente um diagnóstico mais geral de carga tributária no Brasil. Tá? A carga tributária no Brasil é alta ou é baixa? É alta. Só para explicar, está péssimo para a visualização, né, pessoal? Desculpe, mas... Mas, basicamente, eu coloquei aqui quanto é o gasto social e quanto é a carga tributária. A carga tributária no Brasil é o verdinho, né, do meio. Não vai aparecer lá. Mas, basicamente, é o seguinte, a ideia básica é a carga tributária no Brasil é mais ou menos o tamanho esperado do gasto social. Tá? Isso dá uma limitação de propostas que queiram reduzir carga tributária no Brasil. Reduzir carga tributária no Brasil passa por rediscutir gasto social. E aí não é o Bolsa Família que é uma areinha. É todo o volume grande de gasto social que se tem no Brasil. E as principais reformas que estão sendo discutidas não são para reduzir gasto social, mas sim para controlar o seu crescimento. Então, você tem uma primeira limitação de carga tributária, e, nesse sentido, a proposta fala em carga tributária neutra. Ela está um pouco alinhada por aí. Segunda coisa, quando eu pego praticamente todos os países da OCDE, de 2009 para cá, por que OCDE? Porque eu tenho base de informações mais qualificadas, eu tenho informações padronizadas, quase todos ampliaram carga tributária de 2009 para cá. Por que eles fizeram isso? Consolidação fiscal é a principal preocupação. Então, você tem um mundo perseguindo consolidações fiscais que passem um pouco por receita, um pouco por despesa. Isso também dá uma limitação de que tipo de reforma que eu posso discutir. É pouco razoável pensar hoje em você mudar muito o volume de tributação no Brasil. Pode discutir mudar a sua composição, mas é pouco razoável discutir o que se pode mudar, né, em termos de... Eu posso melhorar a qualidade, eu posso rediscutir a composição, mas há pouco em se falar. E, nisso, eu acho que a reforma discutida aqui vai muito nessa direção. Agora, falando um pouco de tributação sobre bens e serviços, mais detalhadamente, é o seguinte, quando eu pego, de fato, o Brasil tributa muito bens e serviços? Tributa, mais do que a maior parte dos países da OCDE. Isso aqui são os impostos sobre bens e serviços. Tá? O azulzinho escuro são os impostos sobre valores adicionados em cada um dos países da OCDE. O mais clarinho são os excise tax, são os impostos seletivos. Com exceção dos Estados Unidos, todos os países economicamente relevantes da OCDE, eles têm um sistema moderno baseado em duas coisas, um IVA e um imposto seletivo. Tá? É isso que se faz. Isso é bom ser lembrado, porque muitas vezes as discussões tributárias no Brasil, as pessoas ficam inventando coisas que não se vê por aí. O que o Brasil tem de distinto? É que a gente tem um azul ali, mas coisa que quase ninguém tem, que são impostos sobre vendas cumulativos. Tá? É essa que é a nossa grande questão. Além do nível, é claro, é o nível, mas que a gente tributa mal, tributa cumulativamente.
O único país que não segue esse modelo são os Estados Unidos, que tem um imposto sobre vendas no consumo, varejo, não cumulativo, mas ele é 2% do PIB. Tá? E aí qualificar algumas coisas que a gente vê muito em discussões de reforma tributária, por exemplo, dizer, é mais fácil, incentivo à elisão fiscal é maior no IVA. Muito pelo contrário. Quando você lê a literatura internacional, o incentivo à evasão de imposto em um imposto sobre vendas do tipo sales tax americano é muito maior do que numa cadeia de um IVA moderno bem desenhado, porque você cria uma cadeia de créditos e débitos, você tem incentivo à formalização. É assim que se discute no resto do mundo. Tá? É assim que se discute nos principais manuais, é assim que se discute nas principais práticas internacionais, e tem que ser esclarecido que, às vezes, o nosso debate ele é muito idiosincrático. Uma segunda coisa que é muito comum se ver na literatura é dizer que um IVA ele é um imposto do século XIX, um imposto ultrapassado. Quando você vai ver os principais fóruns discutindo tributação da economia digital, o que a gente vê são os consensos que esses países chegaram no IVA para se tributar a economia digital. Tá? Outra coisa, os impostos seletivos, bem desenhados, têm sido discutidos cada vez mais para coibir comportamento delicioso, para ter bases amplas para incidir em economia digital e resolver esse tema de imposto. Então, é assim que se tributa modernamente, e essa reforma ela vai justamente nessa direção. Ela ataca todos os pontos? Aí não. Tem uma série de pontos que não são atacados de fato. Imposto de renda. Imposto de renda é um ponto que não é tão atacado pela reforma, é apenas pontual. A gente tem, sim, baixo nível de tributação de renda em comparação com o resto do mundo. A Dinamarca não dá para comparar ela porque ela não tem tributação sobre folha. Tá? Lá não tem contribuição previdenciária. É tudo integrado depois de renda, é um ponto totalmente fora da curva. Mas, se você compara, mas tem uma peculiaridade que é o seguinte, a gente tributa muito ao nível da empresa a renda e pouco ao nível da pessoa física. Tá? E a gente faz justamente o contrário do que hoje se entende como sendo uma combinação mais pró-crescimento e pró-equidade. Há um consenso hoje nos principais órgãos e na principal literatura que a gente lê, em que o pior tributo que você pode ter é tributar o lucro da empresa, e há uma ideia de se migrar isso, tributar menos na empresa e tributar mais na pessoa física, eventualmente com progressividade, com equidade horizontal, dar um tratamento mais uniforme entre as várias fontes de renda do capital. Então, o imposto de renda, eu acho que ainda é uma discussão que vai continuar sendo feita nessa comissão, então acho que vocês ainda têm muito trabalho vindouro pelos próximos anos. No caso da tributação de renda, aqui a tributação combinada sobre dividendos é a alíquota estatutária. Esse azul escuro são as alíquotas de IRPJ ao redor dos principais países alíquotas estatutárias. Tá? Todo mundo está promovendo uma corrida por reduzir, por convergir para patamares ali de 25%. Hoje, o único país que tem uma alíquota estatutária de RPJ-CSLL maior do que o Brasil é a França, e o Macron já anunciou que vai reduzir para 25%. Há uma coisa que deve vir por aqui, que é forçar essa redução de alíquotas mesmo estatutárias ao nível da empresa. Isso tem a ver com a intensificação da competição internacional, isso tem a ver também com essa ideia de que é melhor tributar mais a renda da pessoa física e menos da pessoa jurídica. Não vou entrar tanto nessa discussão, mas o ponto é que, normalmente, esses países tributam de maneira mais equilibrada a renda da pessoa física e da pessoa jurídica. Nós temos uma discussão também de modelo de integração de imposto de renda de pessoa física e jurídica para ser feita. E aí passa pelas coisas dos dividendos, etc. Mas o que você tem assim, na literatura internacional vindo muito forte é a ideia de que eu tenho que dar um tratamento mais uniforme entre renda do capital e renda do trabalho. Com algumas exceções, tá? Principalmente fundos de pensão, algumas coisas por aí, mas você tem uma certa discussão vindo por aí. Esse é um movimento muito regressivo. O que, só falando brevemente, de fato, temos que separar duas discussões do imposto de renda. Uma é a equidade horizontal, é tributar a mesma fonte de renda com a mesma alíquota, diferentes fontes de renda com alíquotas compatíveis, né? Evitar o problema horizontal. Outra é vertical. A discussão de equidade vertical é mais de preferências sociais, é um debate mais político, mas o fato é que, mesmo o nosso imposto de renda de pessoa física sobre a renda do trabalho, é pouco progressivo na comparação internacional. Eu só selecionei os países que têm os menores níveis de regressividade. O que você tem? Dois modelos. Ou você tem um modelo mais do México, Turquia e um pouco Chile, que tributa, né, a renda dos mais ricos com alíquotas que chegam ali a 35%, não são tão mais altas assim, não. Tá? É 35%, a efetiva converge. Ou você tem modelos do leste europeu, que são aqueles modelos flat tax, mas que a base é muito mais ampla.
Então, o nosso ele tem a base pouco ampla, porque você está concentrado basicamente nos 17 milhões de adultos brasileiros, e a progressividade é baixa. Então, a gente está numa situação intermediária e com baixa progressividade de comparações internacionais. Pontuando, então, falei de imposto de renda, folha, resumindo, né, tributamos mal e muito bem serviços, tributamos muito o lucro da empresa, tributamos pouco e pouco progressivamente a renda da pessoa física, com uma série de benefícios entre renda do capital e renda do trabalho. Tributamos muito a folha salarial. Tá? Quando você coloca a folha salarial, nós também temos um nível relativamente alto para padrões internacionais. Tem um cálculo que existe lá que chama de cunha tributária, que eu tentei reproduzir para o Brasil, que é o seguinte: quanto da folha, do custo total da folha, é consumido na forma de impostos, considerando aqui a contribuição previdenciária, todos os tributos do empregador, todos os tributos do empregado e todos os tributos do imposto de renda de pessoa física. Tá? Para sei lá, um trabalhador solteiro, sem filhos, com um volume de deduções, e comparo. E o nosso custo é mais alto do que lá. Isso tem um impacto de competitividade muito grande, tá, internacional. Tributa-se muito lucro, tributa-se muita folha, e há toda uma discussão para ser feita ainda para os próximos anos sobre como é que a gente tenta migrar algum modelo aí de previdência que saia da folha para uma tributação geral. Isso é um modelo global, mas que tem a ideia também de se reduzir custo de folha e aumentar a competitividade internacional. É verdade que se custa muito, mas também nós temos aqui um outro problema de equidade horizontal, que é o problema da pejotização. De fato, você pode ter até 45% do custo salarial sendo absorvido na forma de impostos, mas se eu me enquadro nos regimes especiais, eu posso reduzir isso para 17 ou 20 e poucos. Isso também cria um problema de equidade horizontal, duas pessoas no mesmo lugar, trabalhando na mesma coisa, o custo vai ser 45% da folha, o outro vai ser 17%. Tem uma discussão quem ganha, se é o empregado, se é o empregador, não vamos entrar nisso aqui, mas o fato é que você cria um problema que gera também uma erosão da base de arrecadação do imposto de renda, e, portanto, FPE, FPM, e que gera um problema de erosão da base de arrecadação das contribuições previdenciárias e, portanto, do regime de previdência. Só para finalizar, antes de fazer um balanço sobre essa parte mais diagnóstica, imposto sobre propriedade, quando você olha o imposto sobre propriedade no Brasil, não são tão menores assim do que nos países da OCDE, em média. Mas isso porque eu peguei a classificação internacional que coloca o IPVA, que coloca o IOF. É pouco comum você ter IOF com finalidade arrecadatória, igual a nossa, etc. Se a gente tira, também há um espaço aí. E esses mesmos estudos tendem a mostrar que, embora a tributação sobre o lucro ao nível da empresa seja mais perniciosa do ponto de vista do crescimento, a tributação sobre propriedade imobiliária, por exemplo, é a menos perniciosa do ponto de vista do crescimento, e sim recomendar que é o seguinte: olha, tributar menos o lucro e a folha, tributar mais a propriedade imobiliária é um caminho de se combinar equidade e crescimento, equidade e eficiência, mas não vou entrar muito nesse detalhe, não. Fazendo, então, um balanço, eu acho que quando eu dei os documentos aqui da comissão, do relator, todos os documentos estão anexados, o diagnóstico é excelente, quer dizer, ele combina as duas questões centrais no diagnóstico, os problemas estão lá todos relatados, fala, inclusive, de pejotização, regressividade, desequilíbrios. Tá? Um ponto central dessa proposta de reforma, ela não tem objetivo arrecadatório, muito pelo contrário, ela tem o objetivo de ser neutra do ponto de vista da arrecadação, com o objetivo não só de reduzir, me parece, aí o senhor me corrija, deputado, não só de reduzir resistência dos contribuintes, mas facilitar a transição e reduzir resistência dos orçamentos estaduais e municipais, mas que, na prática, ela é muito focada na tributação de bens e serviços. As medidas que vão além disso, em termos de equidade, imposto de renda, folha, são muito tímidas nesse sentido. Agora, vamos lá, gente, já basta, né? Já é um grande problemão para se resolver. O que eu estou querendo dizer é que a agenda vai muito além, e destacar os méritos da proposta que aqui está. As questões adicionais a isso, ela muda muito as competências tributárias em favor da esfera estadual, embora não mude os fluxos de receitas. O imposto seletivo, ele acaba sendo muito amplo, e ele acaba tendo uma finalidade arrecadatória e não tão extrafiscal. Aí tem uma série de problemas que ele cria e uma série de resistências que ele tende a reduzir, que é o danado, porque se eu fizer um imposto seletivo mais restrito, aí que eu mudo mais ainda as competências tributárias. Então, você tem um problema
E terceiro, ele cria um sistema relativamente complexo de transferência, porque o imposto seletivo ele é repartido com a União, o imposto seletivo é repartido com os estados, o IBS é com a União, então você cria um fluxo meio circular. E, às vezes, para um imposto seletivo, que possa atuar rapidamente na regulação, etc., você pode criar algum tipo de dificuldade, né, de resposta, de impacto sobre os orçamentos, etc. Agora, feitas apenas essas 3 considerações, que não são o cerne do problema, é uma proposta muito meritória e que vai colocar aí uma agenda complementar para lidar com aquelas outras questões. Como é que eu vou lidar com o IRPJ? Que modelo de integração de imposto de renda de pessoa física e jurídica, se é que eu vou por aí? Como é que eu vou fazer com folha? E o que se dá para fazer com propriedade? É uma agenda complementar de combinar eficiência e equidade, mas, de novo, é uma proposta, até botei em negrito aqui, muito meritória e que realmente tem potencial para melhorar muito a situação de complexidade, de gerar ganhos de produtividade, de gerar crescimento no país. No mais, eu agradeço e qualquer dúvidas, considerações, questionários, críticas, qualquer coisa, por favor, entre em contato nos e-mails aqui. Obrigado. Na minha palavra. Não, mas eu tenho que falar antes como relator. Muito bom. Muito